dia, Miriam Toma. Oi, Presidente Lula Horácio decide a conferência de imprensa, né? O objetivo é explicar o dia que saída do que acontece não e é de raio e tempo ir aqui é conflito institucional e sempre que é razão sempre que lá ia e lhe consequências para conflito de lei. Ao tempo a presidente Lula a minha dissertação depois de marcar o colher. Obrigado. Bom dia para camarada secretário-geral Dr. Maria Catiri. Bom dia para a média e todo Sirahoto que presente, né? Bom dia para ouvinte Sirahoto Auxílio que bela acompanha ou acompanha a minha conferência de imprensa né? Itari Estado de Direito Democrático de Oanatina Ruanolo Recinton. Itari a base da forte tep maka itania Constituição ou lei ina Timor-Leste ninia. Nebe hori for legitimidade tomac. A tu reconhece ema voto ninia direitos e liberdades fundamentais. Nomos a organização poder político. O exercício do poder político e Estado de Direito Democrático de Ninalar. Nomos a organizações judiciais Sirahoto ou órgão de soberania Sirahoto. Nebe macatau e a Constituição, ida konia canar, ida konia competência, mas bem todo, falo em benefício, portanto, vai ter rain, vai ter povo da linha dia. Liutia período da linha, está se hare situações balo, nebe maca, falo e tem estado da linha, sidi na fatin, to até agora. Também o secretário-geral Amneirua, ida Amneirua Hanesan Roto é titular, mas vemos Hanesan, líder da Fretilin, a me convoca a conferência de imprensa dani, a tu bela rato diretamente para o público, lhe o cita botsira, jornalista ou média ser ne bem macaine, a tu até tem lolos, para o público, saída macami Hanoi, no saída macami Hakarak, quando vai Estado de Direito Democrático e da Nebeitari e lá ona toene. A minha halo ida ne a intenção e daqui dia que temos. Tu ir saída macami Hanoi no Hakarak atu hato a minha Hakarak date a tu bela defende e tinha própria lei e tinha Constituição e tinha própria Estado nebe macaitari da a mila é a intenção ida para tu lori hanesan ne instrumento sirani hanesan desafio ba sersel mas bem a minha característica haklaken ba é mahoto kata a minha razão bota teves para tu bela defende e tani Estado de Direito Democrático dani e é mahoto ni futar mata e mahoto ni futar tilo atu hoto bela atene kata que Estado tem que lá atuar doni dalam da lei dalam Constituição ninya Estado lá atuar é maida ou é marua ninya vontade política ni rasi tamane makami mayene atu bela to da daukan isso foi audian a minha opinião liu se conferência de imprensa dan nune ami se hato saída makami hanoi ras ia documento oficial dani que depois saímos, faz baita botsira, a foi ami bela força aí para público. E tu ir fila fale mais, e tá saída dali 8 anos. Obrigado, meu camarada secretário-geral, obrigado, moço, baita botsira outro.
neve makarona minelian hahun. Obrigado. E a ponto que outra terra, é importante temas. Tribunal de Recurso e a plenária decide a independência toma. Kata lei e deve aprova lei 42 e artigo 76A é inconstitucional. Decisão não mais também é pedido de fiscalização abstrata da lei, né? Mais Rússia, partido rua, oposição. PLP, o Fratelli, o PLP. Ambas saída, maka há fiscalização abstrata. Também, durante o debate, né? Lei, né? Oposição sempre atende cada artigo, né? Inconstitucional. E ao fiar que o Presidente da República acompanha o debate. A técnica que a oposição e o Parlamento, a oposição, minoritária, claro, do artigo, né? A lei foi, né? E artigo é inconstitucional. Loros, se o presidente da cara assume a nessa guardião da Constituição e da constitucionalidade, ele devia haver quedas, uso, fiscalização preventiva da lei. Presidente da Hala ainda não promulga a lei, né? Até que se debate de lá, promulga a lei, né? E liu loro ida quedas, liu loro ida de e nomeia for posse para Dr. Carmona. Significa ia intenção do ni a tu viola a lei, a viola a Constituição. Intenção a tu antecipa para tu criar situação de facto. A tu viola a Constituição. Só que, pronto, o presidente tem decisão, decreto de lei vigente. E lá de nove. Nemos haret de subar para ver kata ila tudo lolos lei de nove. Lei vigente, a lei da neduni. E também a caso ainda artigo inconstitucional. Significa intenção a crise institucional. Né, Botina? E a Constituição italiana e a órgão de soberania hat. Portanto, até todo o rango mas idem tribunais. Tribunais, os órgãos de soberania independente. A cara clarifica que era cidadania. E os mais, e a Constituição nós dá Tribunal, enquanto Tribunal Supremo de Justiça se dá Tribunal de Instância Máxima de Timor-Leste, Maxie, Halau, função Tribunal de Justiça, né? Supremo de Justiça. Tribunal de Tribunal de Recursos. Quando decide a inconstitucionalidade, decide nesse Tribunal Supremo Tribunal de Justiça. Também sabe? Também. E artigo até claro que
presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem que a presidente da República nomeia a posse única, mas bem tem que ele assistir a membro do Supremo Tribunal de Justiça, juízes conselheiros. Se o Tribunal de Recurso assume função ainda, né? Regras ainda tem que aplicar no Tribunal de Recurso. E nós ainda né? E nós artigo 6 da Constituição né? Até a nomeia Supremo Presidente do Tribunal de Recurso tem que ler a magistratura judicial, Conselho Superior da Magistratura Judicial. O Conselho Superior da Magistratura Judicial marca tem que a tudo sempre que sai membro do conselheiro lá no tribunal e ainda bem presidente ele ainda bem tu nem agora mas bem o se é ainda bem olha mesmo se tudo bom nela acontece viola a Constituição viola a lei para a nomeação presidente a violação rua premeditação se nem aqueles que têm decisão da lei demais né promulga hoje a nomeia né também a intenção de adquirir a situação e daqui suscetíveis decisão acorda o tribunal né parabéns para o juiz Sira também Sira decide com coragem com clareza com consciência clara e com independência. Vamos sacar fora parabéns, aproveita agora para a sociedade civil toma. A Mineirona não aquela, a sociedade civil começa a colher. Né? Nessa massa crítica começa a ir. A fora parabéns. Mas a Rona fala, e o debate entre o juiz Sérgio Quintas, o jurista Sérgio Quintas, Dr. José Luiz Oliveira e deputado Bianco, a forma quando a Rona, deputado senhor José Luiz Oliveira colhia. Afinal, temos duas saídas para colher. Significa, você nem mais manipulação dos caras Europa. Nem grave temas. Agora, vou dizer, lei nem Parlamento nem. Laos Presidente da República. Parlamento, mas muito com o Tribunal, bele, ia tempo atual, bele hatal para defender a lei. Laos Presidente, mas deixa lá cumprir. E lá é problema. O presidente nos deixa a lei nem constitucional, aceita. Mas bem, e a consequência. Decisão, né? O acordo não é claro. E a lei e a Constituição é claro. Erga, significa, uma roto tem que cumprir. Liliu, nessa presidente da República, que nem jura a defende a Constituição, cumpre e o roto cumpre a Constituição. E nela halo ainda né? E mais fala com ninguém. Discurso dela, acorda né, lei de lá os baixos presidente. Baixo presidente, né? Quando lei né, fordala de halo nomeação, lei né monona, despacho presidente dos monona. Também né? Doutor Carmona, Belfila Bahuma. Também né monona. Saída magbela acontece agora. Né? Depois, se há perguntas, a mim se responde. Senhoras e senhores, camaradas, a ideia são obedecer a tu tantan lian konaba questão ka assunto idane a cara ka tu hati atendente vai a mahoto atu rona kata tribunal recurso ou coletivo de juízes
o Tribunal de Recurso, rola decisão, cata lei nível lori, halo nomeação, do senhor doutor juiz Afonso Carmona, lei é contra a Constituição ou viola a Constituição. E que você fale decisão tribunal ninian que acordam o coletivo de juízes tribunal recurso nian hatoba deputados sira husi bancadas fretlin hopeli penian nebe sira sai nessa autor do processo de fiscalização abstrata sucessiva balei dani baihera decisão tribunal ninian fossai kata lei dani inconstitucional ou lei da norma e a lei dani inconstitucional e a nini implicação toma ba ato sira nebe senhor presidente da República pratica com base nessa lei inconstitucional. Baihira e a consequência dani ao hakarkato hatete no reafirma filafali kata ato senhor presidente da República a nomeação ne efeito jurídico nulo. Lá é a validade. Baihira lei ou norma você lei dani inconstitucional efeito jurídico nebe maka fossai maka nulidade e dani arrasta roto decreto presidente da República nia lori halo nomeação ba senhor doutor Afonso Carmona sai hanesan presidente Tribunal de Recurso. How dia arrasta tamba lei dani maka base ba atuação será outro. Portanto, atu hatendeit kata lei dani la ia validade e nem efeito ni nulidade vai akoto atu nebe presidente da República haluteon. Nós agora ba oi lei ne tem que soeter. Anesan sortahan da karikleestia tau teva sampa. La serveon para tebele vigora e aí tenia ordem jurídica interna nia, Timor-Leste nia. Tanto lei nela vale. E dane akarakatu diantang kata presidente da República dane são o doutor Maria Dihan kata niela cita ia decreto ni decreto lei ida nebe mai be refere doni ba lei ida nebe maka tama em vigor a partir do momento nebe maka ne promulga significa kata decreto ida ne base vai danva e decreto ni imediatamente lá ia valor roto ato ser ni roto ne como lá ia valor e então por razão tomac para tu bele povo Timor-Leste outro bele atende kata nini consequência makaida nedo. Senhor Presidente da República, Senhor Juiz Dr. Afonso Carmona, ami laos maianek convoca a conferência dani tamba ami ia buat rumah hoita buat na irua lai ami respeita teves ida hanesan juiz ida selo kanesan presidente da República presidente do povo Timor-Leste. Ami so hakarak dito exige no hatutan maluk Timor wansir selo kunilian sociedade civil ka o cidadão bye-bye sir nebe haton nilian ato senhor juiz Dr. Afonso Carmona halo reflexão do de usik minha posição hanesan presidente do Tribunal de Recurso. Saída maka bela acontece se carek, senhor presidente da República, continua renitente, kata continua hamrik na fatin defende minha posição dani. Consequência primeiro, maka itani Estado de Direito Democrático dani. Perante a comunidade internacional ni matan,
ema se questiona na fatin atuação senhor presidente nia, ele leu imagem Timor-Leste nia e a comunidade internacional nia mata. E tá outro atene e a intenção na isso nia. Consequência cercelo que se beleia. Consequências cíveis ou consequência os beleis civil nia. Consequências mos e a consequências penais e a outro. Ao Hanoi e ao FIA, senhor Dr. Afonso Carmona, no dar juiz, até interpreta, e qualquer juiz tem que interpretar a Constituição. Até espírito lei ninha outra. Neste caso concreto, ao FIA, que senhor juiz, até interpreta decisão coletivo de juiz nebe maka for nulidade total ba decisão senhor presidente da República ne hodi nomeia nia anesan presidente do Tribunal de Recurso. Orsida ita sei koleta. Obrigada. Bom dia, Taboto, Aminaran Cristina Simenes, jornalista Jornal Independente. E pergunta primeiro diz para o presidente do partido Petligia. Hoje menciona a lei no em conferência, né, baseia a situação relativa no hoje presidente menciona durante né lá tu lei no emaidania. Kan durante né tu está boa observação né los única a situação relativa né lá tu lei no emaidania na cara. E pergunta segundo dirige para o secretário geral do nosso presidente Naiva Boto. Bom, realidade com a lei organização judiciária né inconstitucional. Mas a realidade está o presidente tribunal recurso continua halal nia serviço. Cara que durante a você né ilegal ou insa. Mas a realidade presidente da República declara kata sema la concorda pele hato pedido e acordar. Cara, hanya perguntas. a Carcato responde diretamente, vai te volta minha pergunta, que durante o tempo, né, lá a tua lei, lá a contra-lei. Bom, a Carcato situa a meeting e a ponto ida nebe fundamental te polis ba ita ohnya te polis kono baidan. Sekarang ia besar selo kuninian, pronto nem selo kuninian. E se hawa Carcato hau kari fali usi bet foto kuninian, bela tete den kata kau lori fali dan halu fali behanesan tipo de perseguição. Mas a nessa presidente, ex-presidente da República, o Carcato até. Kata lei balo que até inconstitucional ni yetion. Por exemplo, lei quando va indulto, leve o parlamento maioria aprova o que tribunal, né tribunal coletivo de juiz declara o quando kata lei ni inconstitucional. A nessa moça ikus ne parece que tribunal mas declara inconstitucional ou ilegal quando a atuação senhora ministra saúde nian nebe bandu profissionais de saúde sira de angkata klabela serviço ia seni clínica privada nian vai fora de serviço normal kusi sirnia via público. Portanto, aula koi kari usi buat sana. Já que estava tudo e daí simplesmente ao folemar det, mas bem hau dalai da tawa karkat situa det ba ia problema concreto e daí bem maka ohinta kolia. Obrigado. Cardeane kata se senhor juiz Dr. Carmona continua a noite que é presidente do Tribunal de Recurso também lá tem direito. Vai estudar tem direito. Aí vai colocar. Aula coi kuliah barat, kalau kau roda di kuliah, apa dia identifikasi di kompetisi. Segundo, se o presidente insiste na fato que o juiz vai continuar, nem golpe.
golpe institucional. É poder político a interferência para órgãos soberanos. Não é ditadura. Não a tudo uma mostra tendência ditatorial do poder político. Né? Cuidado. Né? Cuidado. Também né? Bem, e consequências. Oi. Eu sou o presidente do Olo Coreano. Ditadura mas kita haremos morte. Mais o poder político a controla o judiciário. Tribunal de Recursos temos competência selo. A Tribunal Administrativo, Superior Administrativo e de Contas. O Hiloro lá ia. E a Câmara de Contas. Quando a Câmara de Contas começa tudo a barulho de sala, acabou o processo de acelera tempo. A tu taca sala. Filha Fale Paz, Dr. José Luiz Oliveira de Colia, a fora. Afinal, a história é uma que não é. A Ruqueras e o Tribunal de Primeira Instância. Que está ralo e te começa a acusar mal. Senhor Dr. Carmona, a cara continua a carreira judicial favorita. Filha Fale, para ir te voto de fato, e a tudo dignidade profissional. La vele, Russi, poder político, a manipula esta voto. Nem poder político a manipula para atu sob o sistema judiciário todo. Ditadura do poder político. Eu repito, Filha Fale, ditadura do poder político. Ele é o presidente da República. Acadêmico. Obrigado ao Mianaran Centro por se News. Não, então você não vai falando. A minha pergunta é agora ida cara presidente do Tribunal de Recursos decide lá resignar nessa ou impulso para Filha Fale Bahuma. Saya maka partido Fratelli com liderança se halo de bele defende setor justiça e livre judiciário em Timor-Leste. Segundo, liderança Fratelli bele explica para o Timor-Leste. Sama-sama que agora Indonesia acontece. Cara também falta diálogo entre liderança e a nacional maka ide bele acontece e daí também do nama. Ada apa kuliah dah utama. Allah husni resignaan. Ni lah hospital presidente. Resignaan saya harus reconhecer ni presidente. Awal husni para Filha Fale Banifati. Ya cara continua a carreira judicial, dá uma dignidade. Também o se fala poder político usa-niya. Porque usa-niya para sob o sistema judiciário. Nem mais aula reconhece a niya desse presidente do Tribunal de Recursos. Nunca reconhece. Agora nunca reconhece também Fratelli é inconstitucional. Aula for sala bania, la for sala bem sala o poder político. Mas nia a cara e a dignidade, Filha Fale Banifati e o mérito a maioria disse estava se sai carreira. O mérito de minha raça. Por segunda pergunta, leia diálogo. Aula que responde para a pergunta dele. Tambah semak la diálogo. Inisiativa ida de halo reforma judiciária né devia envolver todo. De liu amique institucional ser outro. Para ita beli ia consenso. Neno os tau e manar de. Nem mas kau desafio agora mas kita né. Para presidente, halo nomeação, tudo Constituição, tudo.
Ele é uma ida que é juiz conselheiro para ser presidente. E tu há muito lá para a dia todo o sistema judiciário. Para dar ao completo o sistema judiciário. É rotina. Como lá tem botina, não é a mesma acontecendo. Não é uma realidade, é rotina. Também durante tina ronul resa ita la ajuda sistema de a dia. Ita bukan dia usa. Lá consegue usar, só. É uma realidade. Agora, presidente, por favor. Problema makai dania doni. Ita bota huso ni, karakato hatu tande kata tribunal, né, coletivo de juízes, né, decreta ou declara a inconstitucional a lei da nível lorehalo nomeação ou norma da nível lorehalo nomeação. A senhora Afonso Carmona, a presidente do Tribunal de Recurso, foi efeito ne bacoto. Significa que senhor presidente Tribunal de Recurso ne da ne lá lá existe presidente do Tribunal de Recurso. Efeito retroativo, portanto, sobre ato nevema que a presidente da República pratica o de nomeação. Ela foi efeito. E tanto mais lei nela ela aplica também hoje a nessa minha teta. Tanto ita agora ni ita recata aqui o tribunal ni lá ia tá não presidente do Tribunal de Recursos. Ora tá bota uso de que se cari como que continua na fatin assume consequência ni. Ao bela até tem kata ne consequência oi seguimos. Oi ao até on. Eu akar kato até te kata se anessa ni senhor Afonso Carmona ilegalmente ocupa posição asliu e a órgão de soberania tribunais ali. Problema makai e nem consequências bela. Na lei da Tarra repete consequências cíveis, consequências penais, Criminais. Nomos atos administrativos será outro. Deve macanha comete. Penais significa criminais, deve macanha. Da maneira que o enraudian, senhor Carmona, Hanessan juiz, nem até interpreta a lei. Da lei da Tarra o uso da senhora Afonso Carmona para dia clio, Hanoimba, se estatal, mediante decisão do tribunal. Obrigado. Por favor. Bom dia. Eu sou Nicodemos da RTTL. Sobre a situação geral do país, temos a falar também do Fundo Petrolífero. Foi na semana passada, o ICTL lançou um relatório do segundo trimestre. O Fundo Petrolífero cresceu 500 milhões, mas foi do valor do investimento e não do valor do petróleo em si próprio. O que a FRTL tem a dizer sobre isso e como é que podemos garantir esse fundo a longo prazo? Obrigado. Viemos aqui para falar do assunto. Este podemos falar mais tarde, noutra entrevista. Aqui, se concentramos no assunto da ilegalidade da posição do Dr. Carmona aí no tribunal. E, para dizer claramente, se o próprio presidente insistir na sua posição, ele mostra claramente que ele está a fazer ditadura, está a fazer ingerência no funcionamento de outro órgão de soberania. Porque a posição dele é insustentável. É insustentável. E vai, consequência imediata. Justiça não funciona. Bloqueada. Bloqueada. Porque cidadão todo começa a virar na lei. Aba harekat tak bot sira ber hal tuir sir nehkar sira i be lei ni lete sira ber decide tuir sir nehkar para proteger sir nehkar daí tá hare da bara tribunal decide baru ba empata lá os primeiro assunto mas ainda nem grave leu porque
tal bomba rebomba ida e o tribunal de lei para atu sobre o tribunal. Né de grave temas. Ida indulto né muito bem, mas é uma lei de caráter criminal, que significa ir a partes. Parte marca sim senhora e pessoas visadas, portanto, condenadas, e lei aparece, indulto é dado na base da lei, que permite dar indulto sem a pessoa emanece da estava cadeia, mas bem indulto, lei vigente, lei não é inconstitucional, mas em termos de crime, quando lei é vigente e ato ida indulto, que perdão, que computação de pena, tu lei, né? La bela é que resta benefício crime, né? Lei que for benefício de aquilo mantém o seu efeito. Agora, ainda nem Laos, ainda nem constitucionalidade de um órgão, do presidente de um órgão de soberania. Nem lá. Então, tem efeito retroativo, erga omnes. Ato de halo ainda por cima, a permitação, a maldade. A cara do controla judiciária, a cara do halo de saída. Até halo lobby, o juiz ir. Não é perigoso temes. A mim não contato o juiz ainda. Halo lobby para Sekira agora recebe a classe. Nem significa português é implosão. Até halo o tribunal até rebenta o sala. O sistema né lá ajuda o sistema né lá. Lá intervém, halo fala juiz valo contra o juiz valo nela dia. How estudante? E tem órgão soberania está tendo ainda não é órgão de soberania tribunal, mas então aí algumas instituições que a Constituição não cria. Então ainda uma FDTR, Forças Armadas, Valentino, Forças Armadas, Forças de Defesa de Timor-Leste. Neta, é constitucional. É uma instituição constitucional, mas é um órgão de soberania. Imagina, e lá ia regras. Imagina só sai chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e tentava fazê-lo e tentava na banca comprar. Bem? Então ela queria aquelas confusões institucionais lá. Então ela raro ainda nunca raro. O FDTL que lá os órgãos de soberania e te respeita. E te respeita. Sai general e está o general Celo. Agora, a hora da soberania, mas quem está intervenciando está para sair. A sai tira, duro se general se sai muito, está o cabo ainda. Comprar ainda. Ai, não é falei. Lá é a lógica. Polícia dentro que ela os criação constitucional. Quando sai comissário ainda para essa comandante-geral, então sai ainda ser mas comissário para sai comandante-geral. Então responde. Necessidade da instituição está vazia, disciplina institucional tem que ir. Hierarquia tem que ir a respeito mal. Tem que ir a autoridade para ainda bem eleta e a autoridade. Se ele tem que respeitar nisso. Também sai do mérito próprio. Nossa, e os livros falam que filho está unindo também interesse próprio. Né? Golpe. Ditadura. Também sobre esse sistema ainda que começa a unir a coragem a tomar a decisão. A decisão. E ao racismo. Ao bater ao tribunal. Ao demandado, os que estão
Demandaram dentro dos a questão da abertura ainda mais. Também respeito para o tribunal. Demandaram se ele agora ministro, né? Lá, se tu me deixa ser a coisa bala, a liqueva, sirva de lavar, a coisa, também morre. Habla morre, também abertura ainda mais. Agora, Paulo, começa o relatório, Câmara de Contas de linha dessa sangue lá, nós, ai, subo até o tribunal. É saída, nós. Se nós ditadura, nós protege mal, saída. Mas cadê essa união? Questão, se o que datang, nebe liga diretamente para o assunto, nebe ita trata da DAO. Desta vez, Liu Xihao, a Caracato Hato, do Parlamento Nacional, mudar órgão de soberania, nebe a função legislativa. No atual fiscalização para atos administrativos, Sirahoto, no governativo, Cercelocoto. Parlamento Nacional, macalo lei. Mas bem, neste caso concreto, a Caracato dirige a maioria de o Parlamento Nacional, onde aprova alteração da lei e organização judiciária Timor-Leste Ninian, onde introduz artigo 2º, e esse artigo 2º, introduz artigo 76, tal alteração, vai a lei da nomeação da senhora Afonso Carmona, nessa presidente do Tribunal de Recurso. Até tem que Parlamento Nacional, ou maioria e a Parlamento Nacional, labele e a liberdade tomac, a tua lei para saída dele. Qualquer ato legislativo, nebema que o Parlamento, que a maioria atual, tem que observar vai normas da Constituição, nomos da princípio ida bolo reserva da Constituição. Saída mas o princípio da reserva da Constituição, a Caracato cita dele, vai a caso concreto dani, mas competências, poder ou competências, ou função ou competências, órgãos de soberania ou titulares órgãos de soberania ninha. Nessa Constituição dele, mas que ela define. Constituição, mas que até tem presidente da República, no dar chefe de Estado, ninha função, ninha competência, mas que dane. Constituição, mas que ela até tem senhor presidente do Parlamento, ninha competência, mas que dane. Senhor primeiro-ministro, ninha competência, mas nem tribunais, ninha competência, mas que dane. Constituição, dele, mas que determina. Mas bem, saída, mas que acontece, a lei foi, nem mas que se rahalo, onde nomeia presidente do Tribunal de Recurso, maioria Parlamento Nacional lá observa princípio da reserva da Constituição. Quando cria tan competência foi o senhor presidente da República, lhe fale usi lei e organização judiciária Timor-Leste, lhe usi alteração e artigo 76. Nebe lo que tan presidente nem competência, lhe usi artigo idane para tu nomeia juiz idanebe, lá halo parte coletivo de juízes o Tribunal de Recursos. Idane maka sala kusi ato legislativo formal nebe Parlamento Nacional e material até Parlamento Nacional, maioria Parlamento Nacional halo. Tamane hawa Caracato até saiba público kata maioria e Parlamento Nacional só tem que discutir. Discute lo que cacuta para tu discute e observa princípio reserva da Constituição com normas da Constituição antes que atuar a lei. Às vezes até oposição minoria. Biar minoria, mas vai ser aí a razão. Mas como maioria lá coirona, às vezes até pronto nem cartão de que manda. Cartão verde nem sabe, mas nem leio. Batou aí o senhor presidente da República, artigo idamos lá lei, tu vai assina, promulga leio. Vincula icos nem consequência mas sai.
Tamane, maka talvez até melhor, né? How bela repete fila fale. Estuda. 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 Obrigado. Presidente de Mosca está que já estava na tele de intervenção e tribunal la considera. La bel considera doni. Tama por se lei aqui constitucional de parlamento ou tribunal. Lá o presidente lá os parte vai problema aí. O presidente tenta haver manipulação. E vai consulta lá TNC, constitucionalista lá na rua, tenta haver manipulação. E dentro agora ofender. Irregularidades barbárias, irregularidades, se considera que é contraditório é você, presidente. E ela os parte. E ela os parte vai dar. Parte que é poder legislativo. Nós presidente. Estamos lá, tem tribunal, ou independência toma, ou competência toma, decide que ela considera presidente de intervenção. Depois, mais irregularidade se não vê. Irregularidade, mas que volta a halona. Intervém quando ela devia intervir. Nem uma irregularidade. Tenta manipula a opinião pública. Nem uma contente temos quando a organização sociedade civil barbara começa a colher. Órgão ainda que constitucional provedor de direitos, justiça e direitos humanos nos colher. Nem how contente temos, how inclusive não massa crítica, tem que ir a massa crítica. Se lá é poder político, how quer se der cara. Então lá é a massa crítica. E how contente. Parabéns para a sociedade civil e a organização civil. Continua. Aumenta a massa crítica. Para tudo para político seria a tendência ditatorial, né? Kata sila label halu tu sini akar. Label usik sira halu sira tu sini akar. Usa a polícia para halba boto todo, usa forças a halba boto todo, mas dela rosa. O povo toma, tem que ir a confiança para o futuro. Vai ver? Uso para ir me homem, beo sira be agora, mantém lá né? A tu colher. O todo tem que colher a paratia, abuso de poder. A paratia. Nem que é importante. Perante ato de inconstitucionalidade dani, senhor presidente da República, ouço fale ou requer fale, princípio contraditório banha anrasi. Camarada secretário-geral, Dr. Maria Alcatiri, explica. Mas vai acar katu até tan, ou de atu tan tandet, kata princípio do contraditório, neso entre parte rua. Deve makalori malu to ia tribunal. Vai ir a tribunal, rona de parte ida, rola decisão e la rona de parte A, la rona parte B e a direito prato bele, reclama princípio do contraditório, tá la rona nia pode rolar decisão. E a caso concreto da inconstitucionalidade, lá ia partida. Também, né, rototo, a cara como que defende constitucionalidade, ato, órgão dos poderes Estado Unidos. Constituição, mas asliu, botliu. Lá halo contraditório. Tá a uso, para o senhor presidente da República, da lei da TAN estuda. O Belecari, o suba assessor Sira, para Canabá, foi parecer jurídico para o senhor presidente da República, antes que Nicolia vá público. Obrigado. Oi, professor. Respondeu, obrigado, excelência. Secretário de Leitor.
alguém assunto dele, ao mesmo tempo a nossa autorização a ser depois dele, né? A minha entrevista ao assunto agora. A pergunta irá agora dirigir para a seleção em Roma, né? Decisão política ou decisão lei? Ele não vê mais voto. Até, né? Parabéns para a pergunta, né? Parabéns. La ia nem é uma ida uma decisão política, decisão saída, que pera ia lei de lei uma casa. E a lei, voto, constituição uma casa. Decisão política, né? É uma que ou tenta do vosso povo, ou é uma que bem tem. Lá tem direito. Per rua negócio. Até que está criando a luz, mas continua o vosso povo. Ou se até que botar a luz, então bem. Onde é que eu estudo? Estado de Direito Democrático. Significa saída. Lei que ele tem. Constituição ele tem. Então, o que é crime? Lei que está viola, se é crime, então vai responder a esse crime. Se é civil, então vai responder a esse civil. Se é administrativo, então vai responder. Mas quando ele viola a Constituição, acórdão sai e então outro cumpre. Aí dá no seu. Nós falamos que acórdão para circular ainda. Ministra Nian, não fala nem posição de lei, mas a minha posição política. Política eleta que política é crime. Ela nós. Se a primeiro-ministro não sai que das nele. Né? La nós. Agora repete fila fale. Quando viola a lei, pronto, então, peria contraditório, vai para o tribunal contra a lei. Para ver se ainda contra a única. Quando decisão administrativa, estamos bem para. Mas quando viola a Constituição, né, acabou. O tribunal decide e então outro cumpre. Liliu, os iletem. Liliu sirve ao juramento a tu cumpre a Constituição e a tu halo é uma todo cumpre a Constituição. Se não tem que cumprir os decisão política fali. Ora para temos posse de outro oi cai a los. Lê tu ir baru lê lá tem estamos lê. Lê a los lê. Mas iku solo vai ai de decisão política ele até fala lá ia. Obrigado. Kepada pergunta de oportuno. Ada nara ministro de Prefeitas, por si agência lusa. Você? Agência russa, também se lá. Tidak makaladong orang. Anda pergunta difícil para ex-presidente. Adakah ex-presidente em observação para ligar para decisão se presidente atual nessa ex-presidente de violação certa. Violação certa para ex-presidente atual. Será que decisão será violação certa para mudar ex-presidente em observação kata presidente atual agora lá respeita a Constituição? Quando o presidente da República nenhuma decisão que viola a Constituição, lá respeita a Constituição. Nem a caracatu até telolos. Fora da Constituição, decisão ruma, mas lá observa baia normas ou princípios constitucionais, decisão nessa sala. E viola. Caso concreto, mas que ainda aguardado. Presidente da República promulga lei que é inconstitucional e 24 horas depois nomeia presidente do Tribunal de Recursos.
buatnya automático tituir malu keras. Idane atu idane ita considera o insan. Bahau ato premeditado. Premeditado no sentido de que tem que halolalais antes que a interferência social completa te queres ia momento idane queda. Então, é ato violador, portanto, da Constituição, com a própria consciência. E pode ser selo que ia estar, mas aula com a tempo selo, a bela qualidade. Mas desde já, a carcaça até tanda lá, ato sirene bem maca, lá tua Constituição, viola a Constituição, contra a Constituição. E ato sirene bem contra a Constituição, a necessita qualidade é nulo. Lá foi efeito jurídico, lá é efeito jurídico. Obrigado. Secretário-Geral menciona a parabéns, vai uma ótima incluir sociedade civil, né, uma crítica, bem, nessa uso perguntas nessa ex-primeiro-ministro. A realidade, o governo deve marcar. E o secretário de Estado de Comunicação Social, Lori esboço lei comunicação social, Lori vai ao Conselho Ministro, cara, maka prova, tu ex-primeiro-ministro ne hari kari kita ne impacto vai itanya significa atu criminaliza produto jornalístico ne ex-primeiro-ministro ne hari vai kari maka aprova ia Conselho Ministro impacto kala vai liberdade de imprensa e tenha larang. Muda um assunto cidadão, ao responde. Ulu, Código Penal, criminaliza difamação. Aceite. Agora, lei ida criminaliza jornalistas de continuação da ditadura. Continuação da afirmação da ditadura política. Poder político. Que não aprova, você aprova do continuação da ditadura do poder político. Isso começa a tumba para Tobás. Tumba Tobás. Lembra que tem apelo para a massa crítica, né? Para a tal colher. Mas tem que lá tem que colher. Label Husi, sira começa a tunsia de abud para todo crai, para label Husi é meio livre. Ulu, dia acusa é Marcelo, dia na for liberdade. Agora se ele deixa tudo uma mosca, carro na o judiciário, e a tumba bebida, todos poder outro que questiona poder político, tira de controle todo. Não é uma ditadura. Então de Gabaan, o país mais democrático do Sudeste Asiático. Gabaan, o local tetena, não é bosso. A mídia livre, temos bosso, cadê? Im harus osa im sosa evolusi kita. Baru im la consegue sosa im hat carrega. Lembra que eu hoje a colher ditadura, o silete, agora se lei de Liuduni começa, estava saindo do judiciário agora, tribunais. Também é se que tribunais mas e a coragem agora começa a aludinos. O todo até que mídia outro poder. Então, a tu controla o outro. A maioria sair tá. Escola de o currículo se muda. La bela hanori da nela, bela hanori da nova. É outro, kita.
ao bahau kelaruan tendência para ditadura. E ditadura ainda que adliu. Ditadura ainda que adliu. Então, loke dalam eba bairros livres atu comandante. Ditadura neocolonial. Tendência boa. Eba livre atu mais de atu investe em saída. Investe em área que está serve para isso. Mas agora importante agora, a bela, o poder político atu sob judiciário. Então, outros serão muito para a bela poder político atu sob judiciário. Se ser sob ele né, a maioria dos povos atu lei justiça no povo. Será tu esse da cara dele. Também até aquelas. Se Giliu, Dr. Carmona, aqui do Gona, filha Badifati, para a bela sai vulnerável. Porque para o Sendei, será não que a terceira inimputável. Será não que a terceira laos e a de imunidade, impunidade. Impunidade lá é buat kita que conhecer. Será não é essa né? Impunidade. Será bem letra de harus kita será laos de imunidade de impunidade. Impunidade habis berharap otot sila acontece begitu. Dr. Carmona de Cliff de Fati. Halo reflexão e buka menangikas dignidade para ver a bairro sai carreira rodin yang meritoriosa. Porque não é dentro da forma. Porque para itu dar tali, pati deve tali deve dorong tidak, nem makan as gotul. Nós iremos para ponta de forte dela contra. Contra isso faz. Mas ele é claro né, se contra. Obrigado. Ya, usi Larang Boji Costa, usi Rádio Televisão Mover. Cara, os perguntas para presidente, o secretário geral, o presidente, ex-presidente da República, vamos a sair ex-primeiro-ministro. E também naturalmente os inícios que eras depois do doutor presidente anterior, lá é presidente do Tribunal de Recursos Trabalho, também vai explicar que né ele foi casar com ilegal. Mas bem, cara, no futuro, estamos publicamente povo que para cumprir o processo de nomeação de presidente do Tribunal de Recursos Trabalho, cara que critérios rumah, ele explica para o povo, ele vai melhor lista, mas não é a metade cara que futuro é a nomeação do presidente do Tribunal de Recursos e de nema los estava pensa requisitos pelo constitucionalidade. Bom, presidente do Tribunal de Recursos, é titular órgão de soberania e da Ninia. Nia, lá os de katakan político, tem que buscar a legitimidade direta ou democrática, ou civil, ou se a população será, ou se povo, ou se eleitor será. Lá. Nia reta legitimidade, liu-se, presidente da República, nebe, for nomeação bania, nomeação liu-se Constituição, aliás. Liu-se Constituição, nebe, maca, for dalang, ba presidente da República para tu bela nomeia e for posse bania para tu cumprir mandato tina hat, tina hat. Então, saída maca acontece durante tempo, né? Maca desde 2003, mais até agora maca foi bem ele tá falando presidente ida, nebe o tribunal de primeira instância, nem tribunal distrital, nem ida tama falando liu-se alteração nebe lei nebe maca oi ita qualidade da dava. Agora, saída makawateten, makaidani ami hakar katuateten, makaidani, ni nomeação ne lolos tuir dentro da Constituição haruka. Nebe ia artigo 124, número 3 la sala, en bani mahateten kata
ne presidente da República Macahili, depois de mandato tina hat ida selo nia hoto tia, hili fali de selo. Presidente da República hili leu hosi coletivo de juízes nebe halo parte e Supremo Tribunal de Justiça. Ora, como Supremo Tribunal de Justiça nem função da dau ne presidente o Tribunal Recurso Maca acumula, se acumula na fatin. E então, com muita razão, portanto, com muita razão, cada presidente da República tem que ir entre juízes coletivos, nebe maca halo parte vai a Tribunal de Recurso né. Entre se na ida. Agora, presidente da República, hakat liu tia falninia competência né, ba fali hili presidente da recebe Tribunal Primeira Instância né, maka sai fali ba hodi lidera fali Tribunal de Recurso. Então, ne liu se saída. Liu se maka parlamento ni lei da o ateta ni. Parlamento Nacional maka halo sala lei da ni. Lá observa ba princípio da reserva da Constituição ni. Nebe for competência para presidente da República. Só saída maka quer que ia Constituição lá os parlamento maka ba aumenta tang fali competência presidente da República né. Liu se lei nebe maka sirahalo. Ida ne maksala. Tamane maka mandato ni tina hat troca malu. Mas bem, ida mas makan ne antes da to hoto akar kato atet. Bahira presidente da República to hili, ne hau ne experiência rase. Ulu kau ulu hili, senhor Deolindo, portanto ba segundo mandato, hau hili, laos diretamente hau makili, hau lá conhece, sema que juiz sirane, hau conhece, ema husi oi. Mas bem, ida nibe makadian katak bele entre serne dia kliu, hau só tem que rona mas ia Conselho Superior Magistratura Judicial. Ora, senhor presidente da República, da dau ne, la rona, nem rono ituan quando va Conselho Superior Magistratura Judicial ni opinião quando va juiz da nive maka dia kliu prat ni bele hili sai presidente do Tribunal de Recurso. Pior ainda, vai hili fali ida be primeira instância né, kodi hit sa fali ba sai fali presidente do Tribunal de Recurso. Tanto ida ne maksala. Ne masala akar kato ateta ba RTM. Akar kato ateta mos ba maluko ainda o imbus o insama ka fretlini ni não. Agora o Poliano sabe presidente do partido Fretilin ni am nairua akar kato hate tendian katak Fretilin sei lori dan na fatim bai edukan ni militante sira para to hate ato hate katak senhor presidente da República viola a Constituição katak lei da halo parlamento halo ni hodi halo ben nomeação da ne lei ser ne hoto ne la vale hoto inconstitucional hoto ato ne be senhor presidente da República pratica nomeação ne dia moswe nulo lá é efeito da amsei lori dane para o default nova militante lá os militantes partido det mai ba povo tom ba sociedade civil ba sede político social ka amsei lori dane para o de hato ba ser ne anessa aminia obrigação dever anessa líder do partido tem que ba la lika hateta yang kata ka ami tem que preocupa o aminia partido ka to ba lori fala aminia partido la lika preocupa dane tama ami hatena ela saída makami at bahal obrigado. Ok, agora acrescenta de medida. Porque eu vou deixar a nomeação de competência presidente. Saída uma reserva constitucional, explica sentido figurativo. Saída essa Constituição fora de competência para o presidente para formalmente a tu nomeio da posse. Mas bem, nela usar essa cheque ainda bem assina tinha presidente estava ir ali milhão ir para foto de para foto de los nem uma reserva constitucional mas o tem que ir entre sira e o tribunal de la Rona nem uma reserva salah dah cheque ainda tal assina ada apa foto tu yang cara lá o cidadão competência né nessa competência máxima formal material e substancial mas bem reserva bagaimana né tu ir dalam Conselho Superior da Magistratura Judicial maka informa e entre sira juiz de sirne e o Tribunal de Recurso o Hilor. Nem uma reserva. Também e o juiz de Sira e o Tribunal de Recurso o Hilor. Também a aplicação
Nessa Tribunal de Recursos, né, se continua lá a função do Supremo Tribunal da Justiça. E quando nomeia Supremo Tribunal da Justiça, tem que ter voz o Conselho Superior do Ministério Judicial, vai ver entre membros do Supremo Tribunal da Justiça. Lá mesmo a fonte fali, a comprar ali vai estar o general Sineu ainda. Nós cheque em branco. Competência dele, nós cheque em branco. Nós cheque a vacina dentro, ou para fonte, bata o banco, afinal de ostra lá ia, cara. Lá ainda, né? É para quando a competência tem que ter relativa. Não absoluta. Poder absoluto, monarquia absoluta, mas kalau nessa, né? Agora, tem democracia, Estado de Direito Democrático, lei acima de tudo e constitucional acima de tudo. Constituição. Agora, é uma ser moderna, presidente de competência e prerrogativa. Mas não há cheque em branco. Não há cheque em branco. O discurso não é para o nosso povo, né? A presidente decide de competência. Sim, mas de competência é se ele lá, quando ele cumpre a Constituição, de competência nem lá com a Uberdehan. Presidente, se vai ir selo, e ele apela a continuar essa presidente da República. Também intervenção é grave temas. Ok, pronto. Lei impeachment ulang mas aparatnya salah itu beltesa. Salah itu beltesa. Não é razão suficiente para tudo. Obrigado. Sim, explicar. Pergunta se é possível. Então, vamos independente outro, pronto. Secretário Geral do nosso presidente da República, quando vai a existência da oposição em Bahia, decisão tribunal recurso para reorganização judiciária, e o presidente da República nos lembra da Pali e em 2020 neve marcar Hatum, ex-presidente do Parlamento Nacional, não é lá o procedimento legal. Presidente dia Clio, o até tempo da barra. Frente livre viabiliza governo tal bater rua aqui. Significa que a frente lei PLP ou contra a maioria. Daí dalam selo. Daí dalam selo. Se a maioria na Bela Europeia para presidente do parlamento, sempre perde. Se ele tenta resistir. Mas nós, frente livre, não usa violência. Se ele não usa violência. Nós, se tu entrar nós, ética, e a democracia tem que ir ética, vós. Olha aí a maioria, olha, ou até, ou a cara, ou recandidata, a maioria para o parlamento fone, a maioria fone, recandidata para o parlamento, para presidente. Lá, não. Então, simplesmente, olha, bem bloqueia. Bolo dentro para a reunião, lá. Mas bloqueia. Se o rato está sendo nível político, nem bloquear. É Laos inconstitucional. E Haroduni queixa para o tribunal, e o tribunal tudo que está lá é inconstitucionalidade. O tribunal não decide. Agora o tribunal é lá inconstitucional, agora o presidente não é inconstitucional. Mesmo o tribunal. Arena, ditador. Nós lá para o tribunal não decide que lá é inconstitucionalidade. Né? Normal. Agora, nem vamos falar inconstitucional. Compara puxa o aço. Ou puxa o larro.
O tribunal decide agora inconstitucional, dia assim. E depois o tribunal decide ela inconstitucional, dia vai ter falar inconstitucional. Sa presidente begitu. Também a resposta fora, presidente do Cacoria também foi. Bom, hawanoi, senhor presidente da República, né? Halai nam kare tereti harai luar boti. Halai nam kare tereti ni telah tena argumentu senbe makat bele vali dulu. Ani nene susar tebes ni. Debe ida be parlamento ninia ka ida selo caso ser selo ninia senhor presidente da República kare bodi takatia de itu bahia falha erro ida nebe minha comete somente ida nebe. Mas aí tá colher quando falei vai dane, então how dia nasa ni cada caso ida que ninia contexto rasi. Ia ninia conjuntura rasi. Ia ninia norma constitucional ni kita. Ida agora da ni ita colher ni quando ba Tribunal de Recurso Coletivo de Juiz decreta ou declara inconstitucionalidade para ato nível mas senhor presidente halus. Na onde itu vai dani? Se senhor presidente akar katu kair fali vai ia kotu punya, senhor presidente kair sala. Ne kair sala. De lama sala tu. Ne kair sala. Dia kliu makai dani. Areba inconstitucionalidade pronto ni corrisiona sa sancer ne voto no meia fila fali pronto ni presidente tribunal recurso fomba para odi funciona hal tribunal ni funciona nessa órgão de soberania lolos. Obrigado. Significa que o ex-presidente Hanoi ainda tinha descoberto 20 né? Tu procedimento legal deve ainda. Bom, se tribunal deita até tem kata tu procedimento legal. Se tribunal deita até tem tu procedimento legal, ni itat qual tan sai. O tribunal não se constitucional outro. O presidente dele foi constitucional. Em português da bukan dalam lahir tahun alai super baik. Que obrigado a colega se tinha sessão da press conference obrigado. Pronto, então, obrigado, Barak. Vai ter outro serahot. Minha presença, muito com a minha hoje. Então, se a sua normal, vila fale, e tempo. Nasi dalam barat. Bom trabalho, vai ter outro serahot. Viva a liberdade da imprensa. Viva os jornalistas.